com uma mão única, que só a gente fala com Deus. Quando vocês forem orar, evitem isto, de falar, 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 pedir, pedir, termine e fala amém, levanta e vai embora. A oração tem duas mãos. Você fala e tem que esperar vir do lado de lá. Espera o que é que Deus tem para falar para você. Depois que você terminar de orar, dá um tempinho. Fica quieto, pensa, medita, e de repente você vai sentir alguma coisa que vem do Espírito, que passa pela sua mente e desce para o seu coração. São respostas de Deus, são ensinamentos de Deus. Então, a oração é isso, é uma rua de duas mãos, para lá e para cá. Então, eu quero ler com vocês uma passagem que está escrita no livro de Josué, está no capítulo 15, a partir do versículo 13. Livro de Josué. O povo de Deus tinha conquistado a terra de Canaã, e depois que eles entraram naquela terra, os líderes das 12 tribos se apresentaram e falaram para Josué: e agora, qual é a nossa porção dessa terra? Qual a nossa parte desta terra? E Josué distribuiu a terra pelas tribos de Israel. E distribuiu também a terra para a tribo de Judá. E aí a gente lê uma passagem aqui, no capítulo 15, no versículo 13, que fala assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesaí, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Quiriate-Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Aquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe lhe deu sua filha, Aquisa, por mulher. Quando Aquisa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Uau, que texto interessante. Vamos trocar em miúdo isso aqui. A tribo de Judá foi repartida, foi decidida a porção de terra, e Calebe tinha sido um homem muito guerreiro, tremendo guerreiro, que junto com Josué foram os 2 únicos espias que não tiveram medo dos gigantes. Agora ele chega com Josué, companheiro dele, que foram espiar a terra. Agora Josué é o líder, e ele chega para Josué e pede, fala: olha, foi prometido lá no passado, há 40 e tantos anos, que eu teria uma porção da terra. E Josué deu para ele uma área montanhosa que se chamava Hebrom. E este Calebe teve que lutar ali para se estabelecer. E existia ali 3 reis muito poderosos naquelas áreas, e ele lutou contra eles, mas tinha ali, vamos dizer, uma dificuldade para vencer. E ele, então, tomou uma decisão que, naquele tempo, uma sociedade machista, patriarcal, onde a mulher tinha muito pouco valor, o que se passou aqui foi uma coisa tremenda. Hoje a gente não consegue entender tão bem este significado, mas naquela ocasião, mulher falar e pedir certas coisas era quase um anátema, quase uma coisa que podia ser um terror contra ela.
E ele falou assim, o Caleb, o homem que conquistar a terra, lutar e vencer esses reis, eu darei para ele a minha filha. Isso era um direito que os pais tinham na ocasião de escolher com quem a filha iria se casar. A gente vê muito isso em livros antigos e também na Bíblia. E aí o Otoniel era sobrinho do Caleb. E esse Otoniel, ele era um moço valente. Quando a gente passa para o livro de Juízes, a gente vai ver que ele era um conquistador, um lutador. E ele governou o povo de Israel por 40 anos, porque ele matou um rei lá e ele se tornou poderoso na terra. Mas quando ele se casou, ele, como todo jovem, tem aquela moça bonita que o pai deu de presente para ele, porque ele venceu aqueles reis. Como todo jovem, e aqui a gente tem muitos jovens casados, aqui na igreja, esses jovens, quando eles são assim, estão iniciando a vida conjugal, tem a esposa, talvez já tenha um filhinho pequenininho, eles sonham com o futuro, eles pensam o que vai acontecer lá para frente, eles querem o melhor para a família. Toda pessoa normal é assim, só não é assim quem é anormal, não é que não pensa em conquistar, em ter o melhor para a sua família. E esse Otoniel também devia ser um sonhador, jovem ainda, não tinha revelado todas as suas qualidades, mas, bem jovem, foi, lutou e venceu aqueles reis e ganhou a Axa de presente. E a Axa pediu para o pai dela uma coisa interessante. Ela pediu, eu quero terra, quero um lugar para morar, quero aí um lote, que a gente fala, né? Vai dar um lote grande. E o pai dela deu terra para ela. Mas naquela parte ali do país, que nós já estivemos lá pela graça de Deus, ali, gente, é terra seca, é só pedra, não chove lá, e a terra fica tão dura, que quando nós passamos por lá, eu comentei com a guia, eu falei, quando chove aqui, essa terra deve absorver tanta água, precisa muita chuva, não é? Ela falou, o senhor está enganado. Quando chove aqui, a terra não pega nada, está tão impermeabilizada que tudo corre, vira quase que um rio, escorre tudo, porque é tão seca a terra ali. Então, a Axa fez uma coisa impensável. Primeiro, porque o pai dela deu a terra. Mas o impensável foi que ela foi fazer uma visita para o pai dela. Quando ela desceu do jumento, o pai falou, o que você quer? O que você veio? Qual a razão que você está aqui? Era aniversário dela, ela falou, eu quero um presente. Presente de aniversário do pai para a filha. O que você quer ganhar, minha filha? Ela não pediu ouro, não pediu joias, não pediu roupa nova, nada disso. Ela falou, o senhor me deu terra, mas terra sem água não vale nada naquele lugar. Eu preciso de fontes que brotem água. Então, eu quero que o senhor me dê também fontes para eu poder prosperar. Ela fez isso. Era uma coisa que mulher não fazia. Ela precisou pedir permissão para o marido dela para fazer isso. Porque ela corria até um risco de ser desprezada, ignorada pelo próprio pai, por causa da condição daquela época. Então, vejam bem, o que eu estou passando para vocês é que ela pediu terra e ganhou primeiro, mas a terra que o pai deu não tinha fonte que tivesse água. Ela teve que ir lá e pedir, agora eu quero água, que era talvez até mais importante do que a própria terra. A água naquela região é como dólar para nós aqui. A gente não vive aqui sem dólar. Precisa de dinheiro para comprar as coisas. E lá, sem água, não tinha como o gado beber, e eles eram pastores, cuidavam de ovelhas. Como é que eles iam fazer? Precisava de água. A lição aqui é a seguinte: nós precisamos pedir
é um princípio, é algo que Deus estabeleceu, que embora Ele saiba o que a gente quer, Ele já sabe o que a gente vai falar, Ele já sabe o que a gente vai pedir, no entanto, Ele quer que a gente peça. É preciso pedir. Só pensar não é suficiente para este caso. É preciso abrir a boca e falar: Senhor, eu estou desempregado, me acha um bom emprego, Senhor. Eu não quero um emprego que eu seja humilhado, eu não quero um emprego que eu seja desprezado, eu não quero um emprego que eu ganhe $5 por hora, eu quero um emprego, Senhor, que eu ganhe bem, que eu trabalhe horas suficientes para sustentar minha família. Deus sabe que você precisa disso tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz, porque através disso Ele estreita a comunhão dEle com você e de você com Ele. Às vezes é a única maneira que a gente ora e fala é quando a gente está passando aperto, apuro na vida. Tem muita gente que só ora quando está ali no sufoco. Fora disso, não faz oração. Então há uma necessidade, é necessário pedir, é preciso pedir. Nós não podemos esquecer isso, faz parte da nossa vida, do nosso progresso espiritual. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 9, Jesus está falando com seus discípulos e diz para eles: por isso eu lhes digo, peçam. Então, Jesus está ensinando uma lição de vida para eles. Nesta lição de vida, Jesus diz assim: peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Então, Jesus falou 3 coisas que, de certa forma, significam a mesma coisa. Buscar, pedir e bater tem quase que o mesmo valor, embora teologicamente seja um pouco diferente. Mas aqui, na prática, o que nós precisamos fazer é o que Jesus ensinou. Peça. Se você pedir, você vai receber. Busque. Se você buscar, você vai encontrar. Bata na porta, e aí ela vai se abrir para você. Foi isso que Jesus ensinou, não é o pastor Cairo que está ensinando. Eu estou repetindo o que Jesus falou. E aí ele completou: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir para ele. Agora, a gente às vezes é muito comodista. Nesta época que nós encontramos tudo fácil, a gente vai se acostumando também no mundo espiritual a achar que tudo é assim. Antigamente, não. A mulherada, para fazer comida, tinha que ir lá no fogão a lenha, fazer todo aquele arroz, feijão, tudo com aquela dificuldade. Hoje, não. Hoje, a gente está acostumado a chegar no McDonald's, no Burger King, e em 5 minutos você tem sua comida pronta lá. Não vale muita coisa, mas está lá pronta para você comer. A gente está acostumado tudo. Naquele tempo não tinha forno micro-ondas. Hoje você pega o micro-ondas, bota lá, em 2 minutos está quente. Nós estamos acostumados assim com essa vida mais fácil. Mas no mundo do espírito, precisa buscar, precisa pedir, precisa bater. E não muda. E não vai mudar. Este é o princípio que Deus estabeleceu. Você quer alguma coisa, você precisa de alguma coisa, não adianta só pensar naquilo e ficar pensando. Dorme pensando. Levanta pensando. Só pensando você não vai receber. Porque o princípio do reino espiritual que Deus estabeleceu é este: pede para você receber. Busque para você encontrar. Bata na porta. E aí a porta vai se abrir. E às vezes, se bater na porta, precisa bater com insistência, hein? Não é? A gente chega nas casas hoje, cheguei na casa da minha filha ontem, hoje não é tanto bater na porta, hoje começa, toque a campainha. No mundo atual, não é? Não é bater primeiro, é? Aperta aquele botãozinho. E nós apertamos 2 vezes e ninguém vinha de lá para abrir a porta para nós. Mas nós não desistimos, nós não entramos no carro e voltamos. Batemos na porta. Uma vez, ela se bateu outra, até que, de repente, a porta se abriu e nós entramos.
No reino do Espírito, no mundo espiritual, é a mesma coisa, gente. Nós não podemos desistir na primeira tentativa. Ore, peça, deixa Deus escutar o que você está precisando. E às vezes o que nós precisamos, o que nós necessitamos, são coisas muito pessoais, que a gente tem que pedir e até definir. Porque são tantas necessidades que nós temos, que não é só chegar, Senhor, dá tudo o que eu preciso. Não, pede o que você precisa, aquilo que você quer, o que está no teu coração. Às vezes tem pessoa que se casa e não consegue engravidar, e quer um filho. Tem que orar e falar, Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho, Senhor. Desperta o meu marido. Eu quero um filho. Cuida do meu interior. Eu quero um filho. Se tem coisa errada aqui dentro, Senhor, conserta para eu ter um filho. Tem que pedir o que você quer. Tem outras pessoas que estão solteiras, talvez, e estão querendo se casar. Então, se for moça, pede. Senhor, prepara um moço para eu me casar com ele, que seja um moço bom, de bom caráter, que tenha a mesma fé que eu. Põe o seu pedido. Você está precisando de um novo emprego, esse aqui não está bom, está te atrapalhando, você não está ganhando o suficiente. Deus sabe, mas você precisa pedir. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de um novo emprego. Senhor, eu preciso de um carro melhor. O meu está ruim. O meu, quando chega a neve aí, Senhor, a gente liga a chave lá, ele fica e não vai. Senhor, me dá um carro novo, eu preciso, provê para mim. Tem que ser corajoso, como esta moça foi e pediu para o pai uma terra com água. Em João 15, 7, Jesus falou ainda, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e lhes será concedido. Vejam, a Bíblia fala certas coisas que a gente lê, mas a gente não pensa seriamente nelas e por isso a gente se prejudica. O que Jesus está falando não é uma brincadeira. O que ele está falando é uma coisa séria e boa. Porque ele falou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aqui a primeira palavra, aqui é ser. Então significa condição. Lembra que eu ensino para vocês que o amor de Deus é incondicional? Incondicional. Deus ama todo mundo do jeito que as pessoas são. Mas as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, são condicionais. Nós temos que preencher certos requisitos para que a bênção venha. E para a gente pedir o que quiser e para ser concedido, o que é que precisa? Nós precisamos permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós. Se isto for preenchido, se você e eu estivermos em Cristo Jesus, em comunhão com Ele, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele dirige a nossa vida. Então, a nossa participação aí. E se as palavras dele estiverem em nós, ou seja, se nós somos guiados pelo que ele ensinou, se nós somos guiados pelo que ele falou, se nós somos dirigidos pelo Espírito dele, então se concluiu. Nós nele e a palavra dele em nós. Nesta condição, a Bíblia diz, tudo que você pedir vai ser concedido. Então, às vezes a gente questiona, né? Por que eu peço e nunca recebo? Provavelmente, algum item não ficou preenchido. Então, nós precisamos ter um entendimento de que as coisas de Deus, elas têm certas, vamos chamar assim, talvez não seja a palavra apropriada, mas tem certas regras, que se a gente foge delas, não acontece do jeito que a gente quer. O propósito de Deus, o projeto de Deus, tem regras, tem leis espirituais que têm que ser seguidas. Agora, uma vez seguidas, não tem jeito de não dar certo. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém?
Aí a gente pula para o livro de Tiago. Aí Tiago dá para nós aqui uma dica, uma forma que a gente tem que aprender para fazer a coisa. Ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então aqui, a primeira parte desse texto está dizendo que nós precisamos de sabedoria. Todos nós, gente, por mais sábios que a gente seja, por mais sábio que alguém seja, precisa sabedoria do alto. Então, o Tiago está dizendo assim: se você tem falta de sabedoria, e nós certamente temos, porque nós não temos toda a sabedoria, peça para Deus. E aí ele diz assim, ele dá liberalmente. Ele concede essa sabedoria. Não tem preço, não precisa pagar nada. Você precisa pedir e ele dá. Pede sabedoria. Quantas vezes o que nós necessitamos na vida é sabedoria? Não é dinheiro, não é boa reputação, não é elogio, é sabedoria. Porque quando surgem dificuldades da vida, a gente não sabe o que fazer, o que decidir, como agir. Então a gente precisa de sabedoria para não fazer coisa errada. Então, o Tiago está falando, peça para Deus sabedoria, e Ele dá. Agora deixa eu dizer para vocês, na minha vida ministerial, sistematicamente, quando tem reuniões que a gente está orando e que surge o momento de falar, para um orar pelo outro e falar, pergunto, o que o senhor precisa? Às vezes eu peço uma outra coisa também, como saúde, como abençoar meus filhos, mas sempre, invariavelmente, eu peço, eu quero sabedoria. Porque na posição que eu, não tanto agora, mas que eu ocupava antes, tinha muitos pastores, muitos líderes, que eu tinha que tomar decisão que afetava eles. E eu pedia para Deus para ter sabedoria, porque eu nunca queria ser parcial e injusto em nenhuma de minhas decisões. Sempre pedi para Deus, me dá sabedoria. Eu quero ter meu coração, minha mente tranquila, enquanto eu viver, que eu não fiz nada para prejudicar ninguém. E isto traz paz para o meu coração. É coisa que eu sempre pedi. Porque decisão, gente, não é fácil tomar. E quanto mais alta é a sua posição, mais difícil é. Porque você lida com pessoas, suas decisões afetam outros. Então a gente tem que ter sabedoria. Peça sabedoria para os seus filhos, quando eles fazem aquelas perguntas que não têm resposta. Quantas vezes você fala para o filho, eu não quero que você veja esse filme na televisão. E a pergunta invariável é, por que não? E aí você vai dizer, por que não, uai? Não, o por que não, uai, não serve para eles. Eles querem saber o por que não. Eles não querem saber do uai. Uai é coisa de mineiro. Não é? Perguntaram para o mineiro, o que é uai? O mineiro, todo cheio de sabedoria, respondeu, uai é uai, uai. Peça sabedoria. À medida que eles vão crescendo, vão se tornando adolescentes, vai se tornando mais difícil, gente. Lidar com adolescente não é fácil. Mas vamos pedir Deus dar sabedoria. Sabedoria para a gente lembrar do tempo que nós éramos adolescentes. Vocês deram trabalho para os seus pais? Aprontaram na adolescência? Fizeram o pai sentir que eles não eram nada e vocês eram tudo? Ei, fase difícil. Quando eles olham, até uma certa idade o pai é o herói. Depois de uma certa idade, só não sabe nada. Não liga para isso não, você que é pai. Não, ele sabe que você sabe, mas não liga não, porque é a fase. Quando ele se torna adulto, ele vai reconhecer você. Peça sabedoria para você responder para os outros. Gente, quantas vezes nós não temos controle e acontece alguma coisa, a gente explode. Pavio curto. Pavio curto antecipa problemas. Que fala, despeja um monte de coisa e depois tem que ficar se desculpando o tempo todo. A melhor coisa é não explodir. Peça para Deus te dar
Sabedoria para você ouvir, engolir sapo e não falar naquela hora. Aí depois você vai e fala com sabedoria. Mas aqui vem, se você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Agora aqui vem como é que tem que ser feito. Tiago fala, porém, você tem que pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha, gente, fé e dúvida não coabitam. Quando a dúvida entra pela janela, a fé sai pela porta. Elas não ficam juntas. Ou é um ou outro. Não tem coluna do meio. Ou tem fé ou tem dúvida. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, peça com fé. Não duvide. Porque quem pede com dúvida, a dúvida é semelhante à onda do mar. Como é que a onda surge? É pelo vento. Vento que faz. Né? Para o vento, para a onda. Então, nós não podemos entrar neste esquema de onda do mar. Nós precisamos ter a convicção. Quando você pede uma coisa, creia que você está recebendo. E já comece a profetizar que recebeu. É interessante que eu já vi pessoas com fé, realmente, pedir certas coisas e usar a fé e ser criticada, dizendo que estava falando mentira e assim por diante. Mas pense comigo uma situação aqui que é sobre isso que eu estou me referindo. Uma pessoa cheia de fé, que está enferma, vem para frente, pede oração, a igreja ora, põe as mãos, unge com óleo e pede, Senhor, cura. A pessoa está doente, está com dor. E a gente faz aquela oração e aquela pessoa está crendo que foi curada. Ela tem fé que foi curada. E a Bíblia diz que fé é aquilo que você não vê. Se você vê, já não é mais fé. Então, eu já vi muitas pessoas assim, receber a oração, continua com a dor, mas diz, louvado seja Deus, eu fui curado. E os outros ficam criticando, mas continua com dor, tudo, e está dando testemunho que foi curado, isso é mentira, isso não é verdade. Não, isto é fé. Nós devemos ser muito cuidadosos, porque a fé remove montanhas. Sem fé, não se agrada a Deus. Então, quando alguém tem fé, caiu no agrado de Deus. Quando alguém tem fé, virou queridinha de Deus. Deus vai mimar você, porque você tem fé. É isso que Tiago está ensinando. Tem que pedir com fé, sem duvidar. A pessoa que duvida não deve pensar que vai receber coisa alguma do Senhor. É o Tiago que está falando. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui, neste culto desta manhã? Que aquela moça teve coragem. E para a gente pedir coisas para Deus, eu sempre acrescento, aí é coisa minha, é uma doutrina cairiana. Pode ser até falsa, hein? A fé tem que andar junto com a coragem. Porque se você não tiver coragem para pedir certas coisas, você não vai receber. Você tem que ter coragem de pedir certas coisas. Agora, quando você tem coragem, quando você vê aquilo pela fé, você fica corajoso e pede, e aí Deus vem e se agrada de você, e aí você vai receber aquilo que você precisa. Então, se você tem fé, você vai ter o teu green card, você vai ter o teu carro bom, você vai ter uma casa boa, você vai ter filhos obedientes, você vai ter um marido que pensa em você, que cuida de você, você vai ter uma esposa que te ama, que te respeita. Se você tem fé, as coisas vão mudar à medida que você vai pedindo e vai colocando tudo no altar de Deus. Louvado seja o Senhor. Se você recebeu essa mensagem, se ela tocou o teu coração, aplauda o Senhor Jesus.
porque Ele que nos livra de todo mal, que nos abençoa e nos guia em vitória. Louvado seja Ele para todo sempre.